Abre no Salmo 1, estamos terminando hoje essa série de ministrações no Salmo 1. 2 domingos ministramos o Salmo 1. Então, no primeiro domingo, ministramos o versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, no outro domingo, eu preguei no verso 2. Antes o seu prazer, a sua alegria, o seu deleite está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Hoje nós vamos encerrar com o verso 3. Vamos ler aí o verso 3. Vamos juntos? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então hoje nós vamos terminar com o versículo 3, irmãos. Esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Nós estamos analisando, através desse salmo, aprendendo que as pessoas, para serem frutíferas, para nós termos uma vida abençoada, nós precisamos seguir os princípios da palavra de Deus. Não adianta eu querer bênção, não adianta eu querer ter uma vida bem-sucedida, se eu não estou disposto a obedecer os princípios da palavra. É muito comum hoje, as pessoas quererem ser abençoadas quebrando princípios. Eu quero te dizer que isso não é possível. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus de valores. A sua palavra para sempre permanece. A palavra de Deus não muda. Então, se eu quero experimentar a bênção na minha vida, eu preciso seguir os princípios eternos da palavra de Deus. Por isso que eu intitulei essa mensagem como Segredos para uma Vida Frutífera. E fruto fala de árvore. Fruto fala de uma planta que dá, no seu devido tempo, o resultado da adubação, o resultado de receber sol, luz solar, o resultado de receber água, cuidado. Essa planta, automaticamente ou naturalmente, ela não vai fazer esforço, ela vai dar fruto. Na frente da nossa casa, por enquanto, ainda é um terreno baldio, Nós não temos construção ainda, por enquanto. Nós estamos orando para terminar a nossa casa. Mas o que acontece? Sempre a gente tem que estar limpando o terreno. Especialmente agora com chuva, então, de mês em mês, temos que limpar. Mas uma coisa interessante acontece lá. É que o meu pai, ele joga às vezes algumas sementes de alguma coisa. Semente de girassol. Ele tem uns passarinhos e aí às vezes ele joga algumas sementes. Irmãos, naturalmente, os girassóis nascem. E teve um dia desse que eu olhei e estava lá, aquela plantação de girassol, bem lindo. Eu não fui lá, eu não fiz nada. Simplesmente a semente caiu em uma terra fértil e deu aquela flor linda. Aí ele plantou um pé de bananeira, uma banana lá. E eu achava que não ia dar nada. Irmãos, dias atrás, eu chamei um irmão aqui da igreja para nos ajudar a limpar lá o terreno. E ele cortou um cacho de banana, aquelas bananas nanicas. Deu quase 200 bananas o cacho. Só que não é banana pequenininha não, a banana é desse tamanho assim, gente. E eu estou lá agora comendo banana nanica, Fruto do quintal ali. Outro dia, lá, uns 2 ou 3 meses atrás, mandei limpar. Quando abriram uma folhagem que tinha lá, uma melancia desse tamanho. Uma melancia linda, quando a gente partiu, bem vermelha e bem doce. Aquela dali era uma melancia orgânica assim, sem nenhum agrotóxico, nasceu assim ao natural. E abrimos o outro lado, tinha uma abóbora desse tamanho.
Semana passada eu tive pena, porque eu tive que limpar, pedi para limpar, e o irmão me mostrou. Tinha uma abóbora desse tamanhinho assim, pequenininha ainda. E aí quase que eu digo a ele, não, deixa, né? Deixa ela crescer mais um pouquinho. Mas aí tinha que limpar, e aí ele tirou aquela abóbora, e a gente ainda vai abrir para ver como é que ela está. Mas nasceu, o fruto cresceu espontaneamente. Por quê? Porque onde há solo, água e sol, o fruto aparece. Eu não vi aquele pé de melancia, nem de abóbora, nem aquela bananeira fazendo força para dar aqueles frutos maravilhosos que eles deram. Naturalmente. Assim é o cristão. Quando um cristão está fazendo força para frutificar, significa que está faltando ou água, ou sol, ou solo na vida desse cristão. Está faltando nutrientes. Quando alguém está forçando a barra, não, eu preciso amar, eu preciso perdoar, está estranho. Algo está fora do lugar. Se está sendo forçado na sua vida, eu peço que você agora faça uma autoanálise. Está sendo forçado na tua vida algumas coisas? O fruto do Espírito está sendo forçado? O amor por Deus, o amor pela obra de Deus, o amor pelos irmãos, está sendo forçado? O serviço para com o Senhor está sendo forçado? Então está alguma coisa errada. E aqui diz o seguinte, é como uma árvore plantada. E eu comecei a pensar, não é? Se está plantada, a palavra plantada remete a quê? Raízes. Uma coisa para estar plantada, ela precisa no mínimo de algumas raízes. Mesmo que seja um pezinho de coentro, um pezinho de cebolinha, mas você vai ver o quê? Raízes. Porque se está plantada, pressupõe raízes. Se nós somos esse homem, no caso as irmãs aqui, são esta mulher do Salmo 1, verso 3, se nós somos essa pessoa, como árvore plantada, então nós precisamos de raízes. E escute, antes de crescer para cima, uma planta, um edifício, cresce para baixo. Se você pegar o grãozinho de feijão ou de milho, coloque na terra, e quando aquela semente abre, a semente morre para poder germinar, ela se abre e você vai ver já um protótipo, um início de uma raiz indo para baixo. Porque a força gravitacional, isso que você pensou? A força gravitacional puxa a raiz para baixo, atrai ela para baixo. Então, antes de nós crescermos, irmãos, muitas vezes nós queremos crescer para cima. Eu vejo muitas pessoas que querem crescer para cima. Não, eu quero me tornar um líder, um pastor, eu quero me tornar um missionário, né? Eu quero estar ali na plataforma, ministrando, adorando, né? Pregando, ministrando adoração, né? Eu quero ser um líder abençoado. E não é problema, não é errado a gente desejar isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que se alguém aspira a liderança, estou colocando em minhas palavras, 1 de Timóteo, capítulo 3, Paulo diz que se alguém aspira à liderança, excelente coisa aspira. Não é errado. Sabe o que é errado? É a gente querer crescer para cima, é a gente querer fazer as coisas para Deus, sem antes a gente crescer interiormente e para baixo. Nós precisamos de alicerce. Ninguém está vendo. Uma planta, quando ela começa a crescer, ninguém está vendo.
Mas as raízes estão crescendo de forma invisível, porque elas estão descendo fundo na terra. Então é algo que está geralmente abaixo da superfície. Raiz, geralmente, tá? Eu coloquei geralmente porque tem plantas que têm raízes aéreas. As plantas, por exemplo, do mangue, as raízes são aéreas. Tem outras plantas também que a raiz cresce na superfície. Mas geralmente, o mais comum é que raízes estejam escondidas. Não aparece. Sabe, irmãos, o crescimento espiritual muitas vezes não aparece. Nem a gente está vendo que está crescendo. É como um filho. A gente só sabe que o nosso filho está crescendo quando os outros chegam e dizem: esse menino está tão grande. Não é? Aí você olha e diz: é mesmo, cresceu. Mas por você conviver, por você estar ali com aquela criança, aí você não percebe. Eu percebo que Abner cresceu quando? Quando eu preciso comprar sapato para ele, de mês em mês não, de 6 em 6 meses. De período em período, o pé dele cresceu. Mas aparentemente ele não está crescendo. Eu não estou vendo com os olhos, né, assim, visíveis, eu não vejo o crescimento dele. Assim muitas vezes é o nosso crescimento espiritual. Você pode estar achando uma perda de tempo. Você pode estar achando que você não está saindo do lugar. Eu quero dizer, isso é comum. Isso é comum entre os santos, entre os grandes homens e mulheres de Deus. Achar: não, pastor, eu acho que eu não estou crescendo, eu acho que eu não estou avançando, eu não estou vendo esse crescimento. Mas eu quero te dizer, se realmente você está no solo, plantado, se você tem nutrientes, se você está regando sua vida com oração, com adoração, com jejum, se você está recebendo o sol da justiça, se você está recebendo o adubo da palavra, se você está absorvendo nutrientes, é impossível que alguém não cresça. Você pode não perceber, você pode não dimensionar o quanto que você cresceu. Mas eu poderia conversar com muitas pessoas aqui e dizer para você, só olhando para você, observando você, eu poderia dizer o quanto que você cresceu desde que você converteu. Mas é um crescimento muitas vezes, irmãos, para baixo, invisível. Eu lembro quando fomos construir a nossa casa. Eu tirei um empréstimo e eu achava que com aquele empréstimo eu iria construir tudo. Mas eu estava muito enganado, porque com aquele empréstimo eu apenas consegui fazer os buracos do chão, do alicerce, fazer o alicerce da casa, a sapata da casa e uma fossa. Eu digo: meu Deus, todo esse dinheiro em uma fossa, o que é que eu vou armazenar nessa fossa? E o dinheiro acabou. E aí eu entrei em desespero. Mas o meu pedreiro, eu fui muito abençoado, glória a Deus. Deus colocou um pedreiro muito abençoado na nossa vida. E ele: pastor, calma. O pior já passou. O mais caro, o mais demorado já passou. Levantar paredes agora vai ser rapidinho, o senhor vai ver. Todo dia eu ia lá e eu dizia, esqueci o nome dele, fulano. E aí, cara, cadê as paredes? Ele dizia: calma, depois que a gente terminar essa sapata, esse radier aqui, o senhor vai ver que vai ser bem rápido. Porque o crescimento era para baixo. E eu estava muito impaciente. Eu quero falar para pessoas aqui nessa manhã. Você que está impaciente com você mesmo. Você que não está vendo esse crescimento. Parece que não está crescendo nada. Pelo contrário, parece que está regredindo. Sabe por quê? É porque você está aprofundando em Deus. Amém? E quando o crescimento vier à superfície, vai ser muito mais rápido. Eu converti quando eu tinha 13 anos, quase 14 anos. E eu comecei a aprofundar, a ler muito. Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar.
eu lia muito, eu participava, né, de muitas conferências, congressos, onde eu estava lá participando junto com outras pessoas. Mas sabe quando foi que finalmente o crescimento começou a aparecer? Quase 10 anos depois. Quase 10 anos depois. E mesmo assim, foi um crescimento ainda muito incipiente. Quase 20 anos, aliás, 20 anos depois, foi quando iniciamos o CCA. Então, se eu me desesperasse, eu teria perdido o melhor de Deus. Não estou crescendo não estou vendo nada acontecendo na minha vida, não quero mais saber. Nós teríamos perdido a grande oportunidade de fazer a obra de Deus e de fazer o ministério. Então, primeiro, raízes crescem para baixo. Ninguém vê. Mas a terceira coisa que eu coloquei ali, raízes sustentam. Diga, sustentam. Então, o que é que sustenta uma árvore? O seu sistema de raízes. Por isso eu quero te dizer, se você não aprofundar, você vai ser um crente raso. E se você for um crente raso, quando vier, porque virá, ok? Estou colocando quando, não estou nem dizendo se vier. Se é uma possibilidade, quando é uma certeza que não se sabe quando. Então, veja como eu estou colocando. Se você não tiver raízes profundas, se você não aprofundar em Deus, se você não aprofundar na palavra, na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais, quando vier a provação, quando vierem os ventos, porque virão, o que vai acontecer? Você será arrancado. Você já deve ter visto um tornado. O tornado é um dos ventos, um dos fenômenos atmosféricos mais poderosos do planeta. Mais poderoso do que um furacão. O furacão, ele é maior, centenas de quilômetros às vezes o furacão. É uma tempestade enorme. Mas os ventos de um furacão chegam a 300 no máximo quilômetros por hora. Os mais fortes já registrados. De furacão, 300 quilômetros por hora. Claro que é muito forte, é devastador, mas não se compara a um tornado. Um tornado é pequeno, é localizado, mas os ventos podem chegar, já mediram tornados com 514 quilômetros por hora. E por onde o tornado passa, arranca. Árvores são retorcidas pelo tornado. Coloca lá no Pai Google, árvores arrancadas por um tornado. E você vai ver que o tornado é algo severo. Não é algo, não é moleza. Na vida cristã, nós enfrentaremos provas severas. Enfrentaremos perdas, decepções, traições, orações não respondidas. Às vezes é uma doença. Eu enfrentei junto com a minha mãe, por exemplo, o câncer. Ela cria que ia ser curada. Minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Minha mãe era fiel. Minha mãe era dizimista. E olha que dizimista que ela era, viu? Porque ela dava dízimo pessoal, ainda dava o dízimo da loja que ela tinha. Minha mãe era daqueles crentes assim, bem xiita. Já contei aqui vários testemunhos. Minha mãe ficou doente. Ela achava que era uma coisa, mas era câncer. Foi diagnosticado, fez radioterapia, fez quimioterapia, fez a cirurgia. Minha mãe foi amputada, fez uma colostomia. Então, ela defecava por um buraco feito aqui, no intestino. Assim ela ficou. E ela começou a testemunhar que ela tinha sido curada. Ela foi nas igrejas por aí em Garanhuns, dizendo que ela tinha sido curada. Mas 2 anos e 9 meses depois, eu estava enterrando a minha mãe. E isso para algumas pessoas é devastador. Onde está Deus? Por que Deus não curou essa mulher? Essa mulher ajudava os pobres. Essa mulher colocava pobres dentro de casa.
Essa mulher emprestava o nome dela para comprar coisas para as pessoas, e as pessoas davam calote nela. Essa mulher serviu as pessoas, foi dizimista fiel, criou seus filhos no caminho do Senhor. Essa mulher deu testemunho que foi curada, orou, creu, mesmo com dor, debaixo de sedativos, de sedativos não, de analgésicos poderosos. Tramal não servia mais para minha mãe, então era dose de morfina, e mesmo assim ela louvava a Deus, ela adorava a Deus. Os gemidos que a minha mãe dava era: meu Deus, meu Deus, meu Deus, e morreu. Então eu poderia ser revoltado, eu poderia não crer na cura divina, eu poderia não orar mais por ninguém. Não, Deus não curou minha mãe, então não creio mais em cura. Pior ainda, eu poderia dizer: Deus não existe. Como é que esse Deus deixa uma serva dele passar por esse sofrimento? Teve que morrer sedada. Os últimos 20 dias eu não pude mais falar com a minha mãe. Ela estava numa cama de hospital. O mau cheiro tomava conta do hospital. E Deus não a curou. Então eu poderia ser revoltado com Deus. Eu poderia lançar no rosto de Deus muita coisa. Mas, queridos, eu tenho raízes profundas na palavra. E eu entendo que Ele é Deus. Ele pode curar e Ele pode não curar. Ele faz o que Ele apraz. Oramos e cremos, fizemos a nossa parte. Mas se Ele não quis curar, na eternidade eu vou saber por que Ele não quis curar. Mas eu tenho raízes profundas em Deus, ao ponto de não blasfemar contra Ele, de não desistir dEle, de não abrir mão dEle. Porque eu sirvo Deus não por interesse, eu sirvo Deus por amor. Nós precisamos de raízes mais profundas. Eu vejo pessoas sendo arrancadas com tanta facilidade. Irmãos, eu não consigo entender como que alguém pode estar na presença de Deus 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15 anos, e de repente nem se lembrar mais de Deus. Eu não consigo entender, isso não me entra na cabeça. Se é uma dúvida teológica que eu tenho e não tenho resposta, é para isso. Como que alguém que desfrutou das bênçãos de Deus... Ontem mesmo eu estava assistindo uns vídeos bem antigos do CCA, 2011. Mandei inclusive para alguns aqui, para que alguns aqui refresquem a memória dos tempos de intensidade de busca. Mas naqueles vídeos ali, eu vi algumas pessoas que não estão mais. Estavam lá buscando, estavam lá chorando, estavam lá gritando: Deus, eu te quero. Por algum motivo foram arrancados. Alguma decepção que sofreu, por ter talvez dado lugar ao pecado. Algo aconteceu e arrancou, mas arrancou porque não tinha raízes profundas. Eu e você precisamos de raízes profundas. E olha para mim, as provas que virão serão ainda mais severas. É o que a Bíblia diz. As provas que virão antes da vinda de Jesus serão ainda mais severas, irmãos. Raízes também falam de quê? Por último ali, nutrientes. Como é que eu me alimento? Eu me alimento porque a comida entra em minha boca e é absorvida em meu estômago. Aliás, absorvida não, digerida em meu estômago, e os meus intestinos absorvem. Mas uma planta, sabe como é que ela come? Ela come pelas raízes. A raiz é a boca da planta. Tem a função de absorver, então seria o intestino da planta também. É diferente. Então no cristão, raízes profundas absorvem nutrientes, água. Você sabia que tem eucaliptos? Temos aqui, né, o parque de eucaliptos. Aquelas árvores enormes, né? Dezenas de metros. Tem eucaliptos, irmãos, que aprofundam suas raízes mais de 6 metros.
6 metros é mais do que essa altura aqui, ó. Aqui nós temos 4 metros e pouco. É mais do que isso. Imagina uma raiz desse tamanho, ainda mais 2 metros para cima. É uma raiz e tanto, não é? Por isso que são árvores estáveis. Mas por que uma árvore vai tão fundo? Para absorver os nutrientes. Porque às vezes na superfície não tem nutrientes. Um cristão que só vive na superfície, só vive se alimentando de internet, se alimenta só de domingo em domingo. Isso é muito superficial. Você tem que aprofundar as suas raízes no Senhor. Agora, pode passar aí, por favor. Diz, plantada junto à beira de águas correntes. Diga, águas correntes. Imagina uma árvore plantada junto a águas correntes. Não é água parada, águas correntes. Águas correntes falam de vida. Sabe qual era o método oriental? Fazer pequenos córregos artificiais e entre as fileiras das árvores, num pomar, eles abriam o que a gente chama de rego. Já ouviu essa história de rego? Valas, pequenas valas, pequenos córregos, e por essas valas, por esses córregos, passava água que regava aquelas árvores. Então elas estavam constantemente sendo supridas em umidade. E nós estamos falando aqui, esse texto foi escrito por alguém que vivia em Israel. Israel é uma terra, um clima, do meio de Israel para baixo é semiárido a desértico. Só o norte de Israel que é um pouco mais chuvoso. Mas aqui há uma linguagem nos dizendo que se estivermos plantados junto às correntes de águas, ou seja, se vivermos uma vida cheia do Espírito, esta situação aqui, plantada junto a correntes de águas, ilustra a vida de um homem e de uma mulher cheio do Espírito, cheia do Espírito, se alimentando do Senhor. Porque a nossa fonte está no Espírito Santo. A nossa fonte não está nas pessoas. Quando a gente coloca a fonte nas pessoas, a gente seca. Porque as pessoas nunca vão ter água suficiente para nos dar. Ninguém tem essa água. Então, vamos abrir comigo em Apocalipse 7:17. Lá no final da Bíblia, né? Último livro da Bíblia. Apocalipse 7:17. Diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Ora, se no céu nós teremos o cordeiro nos guiando às fontes da água da vida, essa cena aqui é uma cena da eternidade. Então, se no céu o cordeiro nos guiará às fontes da água da vida, imagine nesta vida terrena. Você acha que a gente precisa das fontes da água da vida hoje? Sim? Então, está concordando, coloque o próximo. Pode passar aí. Com João 7:38. Vamos ler comigo, João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, João 4:14, vamos lá? Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, João 4:14, nós temos Jesus com a mulher samaritana. E Jesus disse a ela: mulher, a água que eu te der vai fazer em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então nós temos aqui duas coisas. Nós temos com a mulher samaritana Jesus dizendo que quem nasce de novo é criado nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas em João 7:38, capítulos depois, Jesus disse: porque quem crê em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Veja, irmãos, quando eu nasço de novo, eu me conecto com a fonte de água da vida eterna. Jorra em mim e jorra do trono de Deus para mim e de mim para o trono de Deus. Há uma conexão quando alguém nasce de novo. Mas em João 7,38 está dizendo que agora jorra de mim para outras pessoas. Jorra de mim para quem estiver perto. Porque se fará nele uma fonte. Você se torna uma fonte de água de vida. O Senhor jorra na sua vida e agora você passa isso adiante. Essa é uma vida cheia do Espírito. É alguém que se conectou com a fonte que é Jesus. A fonte de água da vida é Jesus. Nós nos conectamos nele, essa água começa a fluir na nossa vida. E primeiro é só para nós. É como o bebê, né? O bebê, seus primeiros meses, ele é egoísta. Ele só quer mamar, ele só quer mamar, ele só quer mamar. Mas ele precisa disso. Mas depois de um tempo, ele começa a ser mais independente. Agora, uma criança maior, ela pode até ajudar outra a comer. Então, no início da vida cristã, nós recebemos para nós. Bebês espirituais recebem água para si. Mas Jesus está dizendo que depois você chega num nível que você dá esta água para outros. Quantos estão entendendo? Então, essa vida cheia do Espírito, irmãos. Uma vida cheia é um homem e uma mulher que são guiados pelo Espírito de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. Veja o que Paulo diz desse homem conectado com a fonte. 1 Coríntios 2, vamos ler o 14 e o 15. Ora, o homem natural, quem é o homem natural? O que não conhece a Deus, o que não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não aceita, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, verso 15, agora vai dizer quem eu e você somos. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Aqui está a descrição do crente cheio do Espírito. E eu anotei aqui, o homem guiado e inspirado pelo Espírito Santo tem uma vida espiritual secreta muito profunda. Você não é quem você é no culto. Você não é quem você é na vida pública. Você é quem você é na sua vida secreta. Quando ninguém está te vendo, quando você está sozinho, quando você está buscando o Senhor, quando você for orar, fecha a porta, entra no teu quarto e o teu Pai que te vê em secreto. É a vida secreta, irmãos. Ela é muito mais profunda na vida desse crente, além do intelecto. Por que às vezes a gente quer compreender as coisas de Deus com a nossa mente? As coisas de Deus não se explicam com a mente. Milagres não se explicam com a mente. Como é que eu vou explicar alguém que tinha a perna mais curta, como eu já vi acontecendo, e você ora e a perna cresce? Onde é que a medicina vai explicar isso? A ortopedia vai explicar isso como? Me diga. Se não teve cirurgia. Você não consegue entender. Como explicar o milagre do novo nascimento? Como que uma pessoa deixa de ser pecador para ser justificado pela fé, através da graça de Jesus? Então, não se compreende com as coisas de Deus com a mente natural. Mas o crente que tem raízes profundas, ele absorve essa água. Raízes profundas, extraindo os nutrientes e o entendimento. Agora volta lá para o Salmo. Já estamos nos encaminhando para o final, mas ele diz o seguinte: plantada junto a correntes de águas. Então eu falei sobre raízes, mas a segunda frase aí é que no devido tempo dá o seu
fruto. Diga no devido tempo, diga no tempo apropriado, dá o seu fruto. Pode colocar, viu, o próximo. Isso aqui, eu falei que eu tinha tirado alguns comentários do livro de um judeu messiânico chamado Meyer Pillman, do comentário dele de Salmos. Meyer Pillman, ele disse o seguinte: um homem espiritual, uma pessoa que está plantada junto a correntes de águas, essa pessoa que eu acabei de descrever, raízes profundas, absorvendo nutrientes, como Paulo disse, um homem que discerne as coisas espiritualmente. Olha o que ele disse: manifesta virtudes específicas para cada situação. Porque a expressão do salmista é no devido tempo. Veja só, sabe qual é o devido tempo aí? Devido tempo não é tempo cronos. Devido tempo é tempo kairos. Vou explicar a diferença. Porque algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: não é tempo ainda, pastor, de eu cuidar de outros. Não é tempo ainda, não é, de eu dar esse tipo de fruto. Por exemplo, eu vou falar com alguém que teve uma má atitude, uma ira descontrolada, descontrolou-se. Aí eu vou falar para a pessoa: não, mas eu ainda estou em processo. Eu sou muito novinho, tenho só 5 anos de convertido. Essa pessoa está medindo a vida dela pelo tempo cronos. E muitas vezes a gente está dizendo isso: não estou pronto. Eu não estou pronto como? No tempo cronos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz do tempo kairos. Kairos é a oportunidade. É diferente. Kairos não tem a ver com horas, minutos, segundos, dias, semanas. Ah, porque eu tenho 30 anos de crente e ele só tem 5. Pronto, então ele pode ter má atitude, ele pode ser carnal, porque eu tenho 30, ele tem 5, mas não é isso, irmãos. As coisas de Deus não se medem por tempo cronos. Tem gente aqui dando desculpas para Deus, dizendo assim: não, mas ainda é muito cedo, mas ainda... Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que no devido tempo, ou seja, quando a oportunidade surge, o fruto aparece. E olha o que ele disse: em tempos de aflição, o crente demonstra o fruto da paciência. Veja, não tem a ver com cronos, tem a ver com kairos. Você está vivendo um tempo de aflição? Pois nesse tempo de aflição, um homem e uma mulher, cujas raízes estão plantadas junto a correntes das águas, vai gerar um fruto, ou nele, né? Não vai gerar, nele vai aparecer um fruto do Espírito chamado paciência. Abra lá em Gálatas, Gálatas 5. Essa é uma das listas de alguns frutos. Claro que tem mais fruto, outros para aparecer, mas essa é uma lista bem completa. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Diga amor. Vamos lá, queridos, mais forte: amor. Diga alegria. Paz. Paciência. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Ou seja, um crente que tem raízes profundas em Deus, está se alimentando dos ribeiros de águas, está extraindo nutrientes, ele pode ter 1 mês de convertido e o fruto do Espírito vai aparecer na vida dele. Para de dar desculpa da tua carnalidade. Para de dar desculpa da imaturidade, porque você está apenas se escondendo no tempo cronos. Tempo de Deus não é cronos, é kairos. Ah, pastor, eu ainda não sou uma esposa boa, porque eu só tenho 30 anos de casada, daqui para 50 anos eu melhoro. Essa é a desculpa mais esfarrapada que alguém pode dar.
Porque não depende de nós o fruto, depende de onde nós estamos conectados. Depende da fonte. Pastor, quer dizer que um novo convertido ele vai ser maduro? Não, ele não vai ser maduro, não estou dizendo isso. Um crente de um mês, ele é imaturo espiritualmente. Mas não significa que o fruto do Espírito não pode aparecer na vida dele. É só isso que eu estou dizendo. O fruto do Espírito vai aparecer. Então, em tempos de aflição, qual é o fruto que aparece? Esse aqui, ó. Longanimidade. É uma palavra desse tamanho. Que em outra tradução é paciência. Alguém que suporta pressão, alguém que suporta cacete, alguém que suporta, não é? Dificuldades, aflição, eclipses. É o que é isso? É prensa. E que na aflição demonstra paciência. Em tempos de prosperidade, estou com um bolso cheio de dinheiro. Eu estou com a despensa cheia. Eu estou com um carro zero. Eu estou com casa própria. Prosperidade. O que é que o crente espiritual demonstra de fruto? Generosidade, gratidão, prosperidade. Desculpem, prosperidade é o tempo. Gratidão e generosidade. Eu estou com meu bolso cheio. Senhor, nada do que tenho é meu, Deus. Eu reconheço que se eu estou aqui é por causa do Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Não é um crente orgulhoso, muitas vezes mesquinho, que só quer para si mesmo. Demonstra generosidade para com as coisas de Deus, para com os irmãos. Porque eu estou vivendo um tempo de prosperidade. O fruto que vai aparecer na minha vida é gratidão e generosidade. Se um crente experimenta prosperidade e ele fica pior, então ele não está dando fruto, o devido fruto na estação. Eu conheço pessoas que oravam por um carro. Senhor, me dá um carro, me dá um carro. Aí Deus dá o carro, ele coloca um adesivo a serviço do rei, mas não dá uma carona. Sai do culto mais cedo para não dar carona a ninguém. Aqui não tem ninguém assim, em nome de Jesus. Só no CCA lá em Caruaru que eu soube de um caso. Não dá carona para não sujar o tapete do carro. Bateu a porta mais forte, você já entra em crise epilética. Essa semana um irmão deu um baque na porta tão grande, irmãos. Digo, Senhor, esse carro é teu. Não senti nada. Sou generoso. Não quero célula na minha casa porque vão estragar o sofá. Vão pisar no tapete. E vão sujar, vão usar o meu banheiro, vão fazer xixi por todo canto. Quero nada, uma célula na minha casa, com essas crianças enfiando pedaço de bolacha creme crack. Não é? Não é assim? Pega as bolachas creme crack e fica enfiando dentro do sofá. Quero nada. Meus queridos, se o Senhor nos deu uma casa, se o Senhor nos deu um sofá, é para a gente subir em cima dele. Subir não, né? Sentar. Sentar. É para se gastar mesmo, depois você compra outro. Mas quando tu chegares no céu, o Senhor vai dizer, olha, aquele tempo que tu abriste tua casa, olha quantos frutos foram colhidos. Tua casa foi um lugar de semeadura e de colheita. Tua casa foi um farol que brilhou no meio daquele bairro. Amém, irmãos? Eu soube de um pastor que eu discipulo, que a pessoa queria uma célula na casa dela, mas estabeleceu tantas regras. Quem entrava tinha que tirar o sapato. Eu digo, mora no Japão, né? É um japonês morando no Brasil. Tinha que tirar o sapato. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. O cachorro tinha mais prioridade do que gente. No devido tempo, dá o fruto certo. Você está passando um tempo de prosperidade, uma época assim de muita abundância, por você tem que demonstrar gratidão e generosidade. Está entendendo aí? Recebe o recado aí de Deus?
Coloca o próximo. Em tempos de oportunidade espiritual. Uma porta se abriu, pastor, no meu emprego. Uma porta se abriu no meio da minha família. Uma porta se abriu no bairro que eu moro. Esse crente, ele revela zelo. O que é zelo? Cuidado, eu não vou perder esta oportunidade. Porque ela pode passar. Ela pode não, ela vai passar. Vocês sabem que tem portas que se abrem, e tem portas que se fecham depois. Exemplo, uma pessoa que perdeu alguém da família, está de luto, é uma oportunidade espiritual. Daqui a pouco o luto passa. A não ser raros e raros casos que a pessoa fica de luto anos. Mas é exceção. Geralmente 3 meses, 4 meses, né? Eu não sei, Tiago sabe aí o tempo de luto, mais ou menos isso. 3 a 4 meses, a pessoa sai daquele luto profundo. A porta se fechou. Mas se você tem o entendimento da oportunidade espiritual, o que é que tu vai fazer? Chegar perto daquela pessoa e semear a palavra, e você vai colher. Alguém mudou de cidade, é uma porta que se abre. Não tem amigos. Alguém se divorciou, é uma oportunidade, irmãos. Todo momento de crise na vida de uma pessoa é uma oportunidade. Uma doença, uma oportunidade. É que a gente vê pelo lado ruim. Mas nós precisamos, em oportunidades espirituais, demonstrar zelo. Em tempos de tentação, estou sendo muito tentado. O crente espiritual, raízes profundas em Deus, na tentação. Sabe qual é o fruto que aparece? Não é pecado, não. O pecado aparece na vida do crente carnal. Foi tentado, o pecado aparece. No espiritual, foi tentado o fruto chamado domínio próprio. Autocontrole. Pastor, eu fui tentado até o tutano, mas tu caísse? Não. Glória a Deus, o fruto do domínio próprio apareceu. Amém, irmãos? A gente acha que tentação é a coisa pior. Não, a coisa pior é a tentação virar em pecado, gerar o pecado. Mas se na tentação você se manteve firme, pastor, meus dedos fruviavam. Já ouviram essa expressão? Gostou, não foi, Sandra? Olha, meus dedos fruviavam para eu acessar aquele vídeo, para eu entrar naquele site, para eu clicar naquela mensagem. Mas, pastor, eu botei os dedos dentro da calça e venci. Por quê? Porque um crente espiritual, na tentação, tem domínio próprio. Agora o carnal, me segura, Jesus. Me segura. Me segura. Ele não quer ser segurado coisa nenhuma. Ele está querendo cair mesmo na gandaia. Aí daqui a pouco, quem segura Jesus coisa nenhuma? Jesus não segura crente carnal. Escute para mim. Olha, eu prefiro lidar com uma pessoa que não nasceu de novo do que com um crente carnal. Um crente carnal é terrível. Quando ele está na carne, que ele quer fazer o que ele quer, que não tem temor de Deus, pior que conhece a verdade. Mas o fruto que vai aparecer na nossa vida, irmãos, na tentação, é domínio próprio. Amém? Tempo de necessidade, tem prosperidade, mas tem necessidade. Pastor, esse daí é o que eu estou. Pronto, então aqui, olha o fruto que você vai dar: alegria e fé. Estou passando necessidade, mas estou feliz. Estou feliz porque eu não dependo dos bens materiais, eu não dependo de carteira cheia, eu não dependo daquele modelo específico de carro para ser feliz. Eu li uma frase essa semana que é verdade. A verdadeira felicidade são daqueles que não têm nada, mas têm Cristo e são felizes. Porque se eu sou feliz só por causa das coisas, então minha felicidade está nas coisas e não em Jesus. Agora, se eu tenho Jesus, eu tenho a verdadeira felicidade. Amém? Para finalizar, colocar aí o próximo. A folhagem não murcha. O que é a folhagem, irmãos? Folhagem é o nosso testemunho. Claro que o fruto aparece primeiro, né? Olha aí a ordem que a Bíblia coloca. No devido tempo dá fruto. E a folhagem não murcha. Não é primeiro a folhagem e depois o fruto. Não. Primeiro a gente frutifica.
e depois a nossa folhagem fica verde. Folhagem é o que as pessoas veem, é o que eu exteriorizo, é o meu testemunho, é o tipo de vida que aparece para as pessoas. Então, um homem que anda no Espírito vai dar fruto, mas vai ter folha verde, vai dar um bom testemunho na família, nos vizinhos, vai viver o Evangelho. As pessoas do teu trabalho serão tocadas, perguntarão a você o que é que está acontecendo, o que é que você tem, que elas não têm, porque as folhas não murcham. Coloca o próximo. Relatando, olha aí, Atos 1:1, para confirmar isso que eu estou dizendo. O testemunho, as obras, tá? Folhagem fala de obras, fala daquilo que aparece, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Lucas, escrevendo em Atos, está dizendo que o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Primeiro, o que Jesus fez. Depois, o que Jesus ensinou. Sabe por quê? Prática vale mais do que teoria. Outro versículo que eu coloquei aqui é Lucas 24:19. Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e em palavras. Veja, em obras, prática. Palavras, teoria. Pastor, a teoria não é importante? Sim, é importante. Mas o mais importante sempre é o fruto. O fruto primeiro, depois folhas verdes. As folhas verdes falam daquilo que nós exteriorizamos. Nosso testemunho, as nossas palavras. Mas o mais importante é fruto. No devido tempo dá seu fruto, cujas folhas não murcham. É importante sim, irmãos, o que as pessoas veem de nós. Mas mais importante é o que Deus está vendo em nós. Então o fruto é o mais importante para Deus. Folhas verdes muitas vezes é muito importante para as pessoas. As pessoas querem ver, né, o cristão bem, feliz, dando um bom testemunho. Isso é a folha verde. Mas não se esqueça, o fruto vem primeiro. E para nós orarmos, eu quero encerrar com a frase aí do verso 3. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual é o segredo de uma vida frutífera? Verso 1. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. 3 conselhos. Quarto conselho, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E o quinto, na sua lei, medita dia e noite. Sexto conselho é, ele será como árvore plantada, junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. 9 conselhos, irmãos. E então ele termina, e tudo que essa pessoa fizer, tem uma versão que eu gosto, e eu encerro com isso. E o que ele colocar a mão, prosperará. Já pensou? Tudo que você colocar a mão, prospera, cresce, aumenta. Você quer isso? Você quer que tudo que você fizer seja bem sucedido? Nas finanças, nas emoções, nos sentimentos, no casamento, nos filhos, na vida profissional, acima de tudo, na vida espiritual, na tua vida ministerial. Tudo que eu fizer vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque eu segui o versículo 1, o 2 e o 3. E eu coloquei aqui em 3 versões para a gente ler. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Vamos lá? Primeiro na NTLH. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Agora vamos na Nova Bíblia Viva. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. E na NVI e na corrigida, bem parecido, diz: tudo o que ele faz prosperará. Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar aqui, você dizer: eu quero ser bem sucedido.
Ninguém nasceu para o fracasso, a verdade é essa. Até os que estão se roendo de autocomiseração e de autopiedade, até esses que estão com muita pena de si mesmos, são a vítima do mundo. Tem gente que é a pulga do cavalo, do cachorro que estava em cima do cavalo do bandido. Mais ou menos isso. Acho que é isso mesmo que eu inventei agora. A pulga, é isso? Não, a pulga. A pulga é mais inferior do que a mosca. Tem gente que se sente a pulga do cachorro, do cavalo, do bandido. Mesmo assim, essa pessoa quer ser bem-sucedida. Se ela tivesse a oportunidade de vencer isso, ela venceria. Por quê? Porque nós nascemos, irmãos, para sermos, conformes à imagem e semelhança de Deus. E Deus não conhece derrota. Deus não conhece insucesso. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar em nossos corações. Que voltemos agora, Senhor, para os nossos lares. E que essa semana que se inicia possa ser uma semana onde vamos meditar na sua palavra. E pessoas que estão aqui, Senhor, desejosos de uma vida frutífera, desejosos de serem bem-sucedidos em tudo que fizerem. Como lemos aqui no versículo 3. Eu oro para que meus irmãos e irmãs estabeleçam os princípios dos versos 1, 2 e 3. Não andem no conselho dos ímpios. Não se detenham no caminho dos pecadores. Não se assentem na roda dos escarnecedores. Façam do Senhor o seu prazer e meditem na sua palavra dia e noite. Sejam como árvores plantadas junto a correntes das águas, que deem fruto, não importa o tempo que elas estão passando ou enfrentando. Deem fruto, cujas folhas não murcham. Eu oro por isso, Senhor, fruto em nossa vida e testemunho. Eu oro por prática e por teoria. Eu oro, Senhor, para que sejamos árvores de Deus. Isaías 61 diz isso: vocês serão carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Eu peço que cada um aqui se veja como um carvalho de justiça. Um carvalho de justiça. Eu oro por isso, Senhor. Levanta a tua mão aos céus. Fala com o Senhor agora. Gaste alguns instantes antes de nós encerrarmos.